erga aí o mais alto que você puder, erga a sua Bíblia o mais alto que você puder. Eu estou com uma expectativa no meu coração para essa palavra. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, abra a sua palavra, a sua Bíblia, abra o seu coração, abra a sua Bíblia, Malaquias. Se você não sabe onde está Malaquias, vai em Mateus, né? Mateus é mais fácil localizar. Primeiro livro do Novo Testamento, volta, você vai chegar no último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Nós estamos numa série, irmãos, repetindo aqui o livro Malaquias capítulo 3, versículo 6. Nós estamos numa série de mensagens aqui aos domingos, aqui em Lagoinha Promissão. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Nós estamos conhecendo um pouco mais a Deus aqui pela revelação da palavra dele. Nós falamos no primeiro domingo pela manhã, né, semana passada onde começamos, primeiro domingo pela manhã, nós falamos da bondade de Deus. À noite nós falamos da fidelidade de Deus. E hoje eu quero ter a graça de Deus para poder falar da imutabilidade de Deus. Um Deus que não muda. O Deus que não muda. A imutabilidade de Deus. Quero usar esse texto como base. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Olha que tremenda essa afirmação. Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro lendo isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Pai, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, que seja liberada, Deus, a unção do Senhor, a unção dos santos, a unção dos santos que nos revela toda a verdade, que nos conduz a Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, falar daí da sua imutabilidade, que desafio, Pai. Me ajuda, Senhor. Auxilia, Senhor, meu espírito, a minha mente, as minhas emoções com essa palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. A imutabilidade de Deus. Nós falamos semana, como eu não estou colocando em ordem, eu já avisei para os irmãos, eu estou ministrando de acordo com o que eu vou sentindo. Nós falamos sobre a bondade e fidelidade, que são atributos comunicáveis de Deus, atributos que você consegue ver o reflexo desses atributos na vida do homem, né? Nós podemos exercer a bondade, podemos exercer fidelidade, que é um reflexo daquilo que Deus é, né? Deus comunicou isso. Claro que jamais vamos atingir Deus de forma alguma, mas nós podemos exercer isso, né? Imitar a Deus dentro dos seus atributos comunicáveis. Mas a imutabilidade é chamado os atributos incomunicáveis. O homem jamais será imutável. O homem não é imutável. Falar isso seria grande e óbvio, mas eu preciso introduzir essa mensagem. Até uma frase que foi atribuída a Freud, né, conhecido como o pai da psicanálise, que ele dizia
O homem não é, ele vem a ser. O homem está em constante mudança. O homem está mudando o tempo todo. O próprio tempo é suficientemente capaz de demonstrar a mudança no nosso ser. Nós estamos em constante mudança. O homem envelhece, o homem muda o tempo todo. Ele muda a sua característica, ele muda nas suas emoções, ele muda no seu aspecto físico, ele envelhece. O homem passa, o homem muda, o homem ele muda o tempo inteiro. Mas em contraste a tudo isso, nós vamos conhecer um pouco mais de Deus, que declarou por sua própria palavra, aqui em Malaquias, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Em contraste ao ser humano, a criação de Deus, ao ser que Deus criou, a raça humana, num contraste, um homem que está em constante mudança, muda o tempo inteiro, a natureza muda sempre. Existe um Deus que não muda, que é imutável. E é esse Deus que nós servimos. Eu queria introduzir essa mensagem no seu coração. Eu estudando um pouco, eu fiz uma mistura aqui de alguns textos aqui de Spurgeon e de A.W. Pink. Eu queria ler para você sobre a imutabilidade de Deus. Eu queria conceituar isso no seu coração, no meu coração. Eu misturei, repito, aqui Spurgeon com W. Pink. Olha só, Deus não muda em sua essência. Deus é perpetuamente o mesmo. Não é sujeito a mudança alguma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Com Ele está sempre o agora. Ele é o grande eu sou, o grande Deus imutável. Charles Spurgeon e A.W. Pink. Eu fiz uma mistura dos conceitos de ambos. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar é: Deus é imutável em sua essência. Eu queria ler novamente um texto de A.W. Pink. Deus é imutável em sua essência. Sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando Ele não era. Jamais virá tempo quando Ele deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo o que Ele é hoje, sempre foi e sempre será. Que tremendo isso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não muda. Segundo aspecto da imutabilidade de Deus, eu queria destacar para os irmãos: Deus é imutável em seus atributos. Tudo que os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado à existência, eles o são agora. Então, irmãos, quando nós ainda que de forma tão simplificada, que para falar da imutabilidade de Deus, o máximo que nós vamos conseguir como homens, como teólogo, como pastor, é simplificar, é falar na nossa própria linguagem, que nunca vai atingir a linguagem de Deus. Mas quando nós pensamos, meditamos num Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que não pode mudar, um Deus que não pode ser melhorado, nós pensamos nos atributos de Deus. Irmãos, quando nós pensamos nisso, os atributos de Deus, quem Deus era antes da criação do mundo, Deus ainda é, Ele não mudou e não mudará. Quando nós pensamos nisso, nós começamos a pensar que os atributos de Deus que estão interligados harmoniosamente. Quando nós pensamos nisso, somos levados à imutabilidade de Deus. Por exemplo, eu falei semana passada sobre bondade e fidelidade. Agora perceba, a bondade, a fidelidade, os demais atributos de Deus estão sustentados por um Deus que não muda. Seria estranho pensar num Deus bom, mas se Deus mudasse, Ele poderia ser bom hoje e não ser bom amanhã. Um Deus
fiel, mas se Ele não fosse imutável, se Deus mudasse, Ele poderia ser fiel hoje, não ser fiel amanhã. Mas quando nós percebemos a imutabilidade de Deus, os atributos que estão em harmonia, que estão sustentando uns aos outros, estão firmados na ideia de um Deus que não muda, não mudará jamais. Deus não muda. E quando nós pensamos nisso, Deus, Ele mesmo dizendo: eu, o Senhor, não mudo, vai gerar pelo menos duas coisas. Tem muitas, irmãos, mas eu preciso destacar pelo menos duas coisas que vêm ao nosso coração. A primeira é perfeição. O Deus que nós servimos é um ser perfeito. Porque quando nós falamos de mudança, toda mudança ou é para melhor ou é para pior. Agora nós lemos aqui nos conceitos que Deus não foi melhorado. Ele é um ser perfeito. Deus é pleno. E eu quero ficar repetindo, irmãos, o conceito de dizer para os irmãos que toda a minha linguagem é apenas uma linguagem humana. Eu nunca vou atingir a dimensão de Deus. Então fique com linguagens humanas, por favor. Mas a perfeição de Deus, a palavra que nós temos no português, a perfeição de Deus, um Deus que não muda, um Deus que é perfeito, um Deus que não precisa ser melhorado, um Deus que olha para si mesmo, Ele não tem nada nele que possa ser mudado ou melhorado, um Deus que é a imagem real da perfeição, da plenitude. Então quando nós contemplamos um Deus imutável, nós contemplamos um Deus que é perfeito, perfeitamente perfeito. E aqui, irmão, sempre vai nos faltar a palavra adequada. Agora, uma outra coisa dentro dos atributos de Deus, quando nós olhamos a imutabilidade, vem uma palavra muito forte ao nosso coração, é a palavra segurança. Se Deus não muda, nós temos segurança. Se Deus não muda, assim como os atributos de Deus estão sustentados na imutabilidade, num Deus que não vai mudar, nós também como filhos estamos edificados em uma rocha eterna, uma rocha sustentável. Estamos edificados em um Deus que não vai mudar, inclusive não mudará jamais, nunca mudou e não mudará. Nós temos essa confiança, essa segurança nesse Deus, que a Bíblia, tentando usar uma linguagem humana, vai compará-lo a uma rocha eterna. Nós temos uma segurança, porque conhecer os atributos de Deus, porque conhecer a imutabilidade de Deus. Deixa-me aplicar essa palavra em um tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de desastres, em tempo de caos. Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas dizer: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não está me amando. Aí quando vem, irmãos, momentos de alegria, a pessoa ora e fala: Senhor, obrigado pelo seu amor. A pessoa, quando ela erra, ela olha para Deus e não se sente amada. A pessoa, quando está fazendo uma coisa boa, ela olha para Deus e fala: Senhor, obrigado pelo seu amor. Tempos de crise como este, muitas pessoas começam a olhar para os céus e até dizer para outras pessoas: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me ama. Agora, sabe qual é a nossa segurança? Na imutabilidade de Deus. Quando nós pensamos na imutabilidade de Deus, a nossa maior segurança é pensar: Deus nunca te amou mais do que te ama agora. Deus nunca te amará mais do que te ama nesse exato momento. Deus, às vezes parece confrontador o que eu estou dizendo, por mais simples que essa expressão seja. Deus nunca te amou mais do que te ama agora. Deus nunca te amou mais do que te ama agora. E Deus nunca te amará mais do que te ama agora, do que te ama nesse exato momento.
porque nós temos segurança. Que segurança é essa? Os atributos de Deus. Amor é um dos atributos de Deus, nós vamos falar depois sobre ele. Mas um dos atributos de Deus, o amor. Agora todos os atributos de Deus estão sustentados na ideia que nós pensamos, contemplamos, aprendemos pela palavra. Deus, o Senhor não muda. O Senhor não muda. Eu queria apresentar para os irmãos, apresentar para o meu coração um Deus que se revelou nas Escrituras como um Deus imutável, como Deus que não muda. Eu queria apresentar para os irmãos, eu queria que vocês abrissem, por favor, abra a Bíblia de vocês. Primeiro livro, Êxodo capítulo 3, verso 14. Se tem uma coisa que nós precisamos é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. O nosso Deus não muda. Êxodo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Perceba que Moisés está com um diálogo com Deus, dizendo: Senhor, qual é o seu nome? Como eu te conheço, ou como eu te apresento? O Deus que não pode mudar olhou para Moisés e falou: Moisés, eu sou. Eu sou. Deus, se perguntarem o teu nome, o que eu falo? Fala que o eu sou te enviou. O eu sou. Moisés, eu sou. Moisés, eu sou. E esse eu sou de Deus é tão poderoso, irmãos. Uma vez eu ouvi um ateu dizer: Deus não existe. E eu ouvi um teólogo responder: de fato, Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. A quem eu falo que é o Senhor, diga: o eu sou me enviou a vós outros. Deus não muda. Números capítulo 23, versículo de número 19. Olha o que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Olha que duas perguntas tremendas. Eis que para abençoar recebi ordens. Ele abençoou, não posso revogar. Salmos 102. Salmos 102, versículo 27. Como eu tenho falado para os irmãos, conhecer os atributos de Deus, conhecer a Deus pelos seus atributos, conhecer a Deus por quem realmente Deus é, vai nos levar a um lugar, que é o lugar dos joelhos dobrados, a boca no pó, e uma expressão de adoração a Deus. Os salmos são canções, são músicas que Davi cantavam para Deus em adoração. Mas olha essa expressão de adoração: pelo conhecimento do atributo de Deus, imutabilidade. Olha só, Salmo 102, 27. Tu, porém, é sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha o verso 26.
24, olha só. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo. Davi, na adoração, ele faz um contraste entre as coisas criadas. Até os céus e terra passarão. Até os céus e terra passarão. O homem envelhece como roupa. O homem envelhece, isso é claramente visto. O homem envelhece como roupa. A terra passa como que nada. Mas de repente Davi tira os olhos da terra, tira os olhos das coisas criadas, tira os olhos do homem que envelhece, e Davi coloca os olhos em Deus. E quando ele contempla o ser de Deus, a única palavra que vem é: tu, porém, permanece para sempre, porque o Senhor não muda. Isaías 40, verso de número 8. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Cai, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, porque Deus é imutável em seus decretos. Seca a erva, cai a sua flor. Você olha para a beleza de um jardim, de uma flor, que hoje traz beleza, admiração, mas amanhã ela vai secar e vai murchar, ela vai cair. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. Isaías 48, 12. Isaías 48, 12. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Dá-me ouvidos, ó, põe o teu nome aí, põe o teu nome. Dá-me ouvidos, ó Nilson, e tu, ó Promissão, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Coloca o teu nome aí, porque essa palavra é para nós. Dá-me ouvido, ó João, ó Maria, dá-me ouvidos, porque em tempos de crise nós estamos sujeitos a achar que Deus mudou para conosco, Deus mudou para com a nossa cidade. A gente acha que Deus mudou para com as nações, ou que Deus mudou para com o nosso país. Não, Deus está dizendo: ó Promissão, ó Brasil, eu sou o mesmo. Deus é o mesmo. O Deus que te chamou é o mesmo Deus. Ele não melhorou, Ele não piorou. O Deus perfeitamente perfeito que te chamou pelo nome, Ele é o mesmo Deus. Ele é o primeiro e Ele é o último. Malaquias 3:6 nós já lemos: porque eu, o Senhor, não mudo. Romanos 1:23.
entrando aqui no Novo Testamento. E só para lembrar os irmãos, eu não estou lendo todos os textos que apontam a imutabilidade de Deus, por questão de tempo. Romanos, capítulo 1, versículo de número 23. Pega o 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 23, Paulo vai defender a ideia da incorruptibilidade de Deus. Deus, ele não pode se corromper. Deus é incorrompível, porque Deus não pode mudar. Quando nós pensamos na santidade de Deus, um atributo, nós vamos falar dele. Quando nós pensamos na santidade de Deus, no ser santo, nós pensamos que Deus jamais deixará de ser santo, porque Deus é incorruptível. A teologia da incorruptibilidade de Deus. Deus não muda. E quando o homem tentou colocar uma imagem de Deus em répteis, em aves, em homens, o que esses homens fizeram? Colocaram a imagem de um Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Toda vez que você pega um homem, um animal ou uma imagem, se você tiver dúvidas sobre imagem de escultura, adoração à imagem, nós temos uma mensagem aqui no nosso canal falando em imagens e adoração. Depois você vê essa mensagem, ouve essa mensagem. Vamos voltar aqui. Toda vez que você está diante de uma imagem de escultura, uma imagem que você atribui para ela qualquer deidade, você está fazendo exatamente isso aqui. Você está colocando a imagem de um Deus incorruptível, que não pode mudar, a semelhança de um homem corruptível, que não só muda, mas se corrompe. Não existiu nenhum homem que foi 100% santo, a não ser Jesus Cristo. Não existiu nenhum homem que a Bíblia dissesse que não tinha pecado, a não ser Jesus. Por isso, todo homem, por mais separado, mais santo, no sentido separado que seja, ainda assim ele pecou. Ainda assim ele se corrompeu. Ainda assim ele mudou. Ainda assim ele envelheceu e morreu. Mas o nosso Deus permanece por todo sempre, pela eternidade em eternidade. O nosso Deus permanece incorruptível. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Hebreus capítulo 1, capítulo 1, versículo 12. Verso 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, como veste. Qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus capítulo 6, verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
forte alento tenhamos nós, que já corramos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, olha que texto tremendo. Quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, quando Deus quis mostrar para nós a imutabilidade do seu propósito, é impossível que Deus minta. Sabe por que nós temos isso? Nós temos isso como âncora da alma. Âncora da alma. Âncora. Para que os barcos, os navios usavam âncora? Eles, em tempos de tempestades, para que o navio não ficasse à deriva, eles lançavam a âncora. E essa âncora pesada, ela ia normalmente até o fundo, ou até encontrar algum objeto, ela se firmava, de modo que o navio ou o barco não era levado pelas ondas das tempestades. No meio da tempestade ou das ondas do mar, ou quando aquele barco ou navio precisava ficar ancorado, parado em determinado ponto, eles lançavam a âncora, porque a âncora permitia aquele barco, aquele navio de permanecer em meio às tempestades ou às ondas que viriam contra ele. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia global, uma enfermidade tão terrível, estamos vivendo tantos problemas, mas nós temos uma âncora para a nossa alma. No meio de tantas pessoas sendo tomadas por doenças na alma também, depressão, opressão, angústia, nós temos uma âncora firme, que nós nos agarramos nela, para não ser levados nem para a esquerda, nem para a direita. Que âncora é essa, pastor? Deus não pode mudar. Que âncora é essa? O caráter de Deus. Que âncora é essa? Deus permanece e Deus não pode mentir. O nosso refúgio, a fim de lançar mão da esperança. Há uma esperança para nós, porque se nós servíssemos um Deus que muda, nós poderíamos pensar assim: acabou tudo, não tem mais jeito, Deus agora mudou conosco, Deus mudou com a humanidade, Deus mudou. Não abra mão disso. Abra mão dessa quantidade de profetas do caos que se levanta. Abra mão de profetas que parecem que coloca Deus como causador do mal. Você apoia na âncora, que ainda que venham as tempestades, não vai nos remover da nossa fé, não vai nos tirar da presença de Deus. Por que não, pastor? Porque Deus é imutável, e Deus não pode mentir. Tiago 1,17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Pega o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Pai das luzes, em quem não pode existir, em Deus não pode existir variação
variação ou sombra de mudança. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Talvez alguém está pensando assim: pastor, eu já li na Bíblia texto que diz que Deus mudou. Como por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Lembra que eu falei que as nossas palavras não conseguem atingir o ser de Deus, o total de Deus, a plenitude de Deus? Que não há língua no mundo, nem grego, nem hebraico, nem português, nem inglês, nem aramaico, não há língua no mundo, nem latim, capaz de expressar o ser de Deus. Não dá para compreender Deus na sua plenitude. Então Deus, para se revelar ao homem, Ele vai usar o que os teólogos chamam de antropomorfismo e antropopatia. O que é isso? Antropomorfismo, morfismo vem de forma e patia vem de sentimentos. Por isso que a gente fala a palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Por isso que é museu de morfologia, estudo, né, das partes. Então quando nós pensamos sobre antropomorfismo e antropopatia, a gente percebe que Deus assume sentimentos humanos e Deus também assume partes humanas. Deus, Ele se revela, um Deus que é Espírito, se revela como tendo olho, como tendo mão, como tendo dedo, como tendo nariz, como tendo ouvidos. Antropopatia e antropomorfismo, quando nós pensamos um Deus que para se revelar ao homem, para tentar fazer o homem entender, o autor bíblico, aqui em Gênesis, Moisés, quando ele vai tentar revelar o sentimento de Deus, o sentimento mais próximo que ele encontra é: eu me arrependi de ter feito. Assim como Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra fala assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí Tiago vai discorrendo no texto e fala assim: Deus tem ciúmes. Deus então pega um sentimento humano para revelar ao homem o que Deus está sentindo dentro da linguagem do homem. Deus, para se revelar, para se comunicar ao homem, Deus desce de alguma forma ao nosso nível de diálogo. Antropomorfismo e antropopatia. Deus também se revela no livro de Oséias e pede para Oséias se casar com uma prostituta que queria traí-lo, porque Deus queria passar a ideia de um Deus traído por Israel, assim como o profeta Oséias estava sendo traído por sua esposa. Então quando nós pegamos Gênesis capítulo 6, versículo 6, não contradiz Números 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele permanece imutável. Deus permanece no lugar onde Deus é soberano. Entenda, Deus sabia de todas as coisas. Um dos atributos de Deus, nós vamos falar mais para frente, é o Deus que é presciente, onisciente, que sabe de todas as coisas antes de acontecer, e um Deus que sabe de tudo antecipadamente, jamais se arrependeria de qualquer coisa. Então nunca se esqueça desse conceito: antropomorfismo e antropopatia. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você nunca mais vai pensar que Deus muda porque Deus se arrependeu de alguma coisa. Aleluia. Deixa eu ler Tiago de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, desce do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. O seu Deus não muda. O nosso Deus não muda. Deixa-me ler para a gente terminar. Aliás, começar a terminar. Um Deus imutável em sua essência, sua natureza. Estou lendo de novo aqui a definição de A.W. Pink. Deus imutável em sua essência, sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando Ele não era, jamais virá tempo quando Ele deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou.
tudo o que Ele é hoje, sempre foi e sempre será. E a minha última reflexão, e nós estamos hoje tendo o privilégio de participar da mesa do Senhor, culto de ceia. Eu queria que você tomasse aí o teu pão, o teu cálice aí na sua casa, onde você estiver. Pensar na imutabilidade de Deus também é pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A imutabilidade de Deus foi vista em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a redenção, porque esse sangue, eu coloquei o meu aqui por enquanto, mas esse sangue que está nas suas mãos, esse símbolo, esse vinho, esse suco de uva, que simboliza o sangue dele derramado naquela cruz, esse pedaço de pão que simboliza o corpo dele que foi entregue naquela cruz, que foi moído no madeiro, aponta para também a imutabilidade de Deus, um Deus que não muda os seus planos. Quando você ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu quero ler esse texto com os irmãos, porque a redenção está intimamente ligada à imutabilidade de Deus. Olha o que diz aqui. Continue com o seu cálice na sua mão, com o seu pão, eu preciso ler aqui. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Agora olha o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O John Stott, baseado no versículo 20, ele disse uma frase: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque antes de Deus criar o mundo, Deus já havia falado. Jesus, na presciência de Deus, já estava separado para a cruz. Eu não vou trabalhar tanto aqui hoje nisso, mas entra também um atributo de Deus, que nós chamamos de presciência de Deus, a onisciência. Um Deus que sabe de todas as coisas e de forma antecipada. O pecado de Adão não pôde pegar Deus de surpresa. Quando Adão pecou, irmãos, Deus não ficou assim: o que eu faço do Adão agora? Não, antes de Adão existir, antes de Deus dizer haja luz, Deus já na sua presciência havia separado o cordeiro, que seria manifestado no tempo, mas Deus já havia separado antes da fundação do mundo. Agora entenda bem, um Deus que não pode mudar, Deus separa Jesus antes da fundação do mundo, cria o homem cai, Deus já tem a resposta do pecado, que é Jesus. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15. E o tempo foi passando, Deus ia manifestando Jesus em forma de sombras, né? A Bíblia diz em Hebreus 10, ia sacrificando cordeiros, animais, e Deus ia revelando a sua vontade. E um Deus que não muda os seus decretos,
E o Deus que de alguma forma preparou a Jesus antes da fundação do mundo, manifestou Jesus no fim dos tempos, por amor de vós. Um Deus que não desistiu do plano de redenção do homem, o Deus que não mudou de ideia, o Deus que havia separado Jesus antes de Adão cair, e quando Adão caiu, Deus não desistiu, não mudou por causa do pecado de Adão. O pecado do Adão não foi capaz de fazer com que Deus mudasse de ideia. Por isso, quando nós pegamos nas mãos o sangue e o corpo dele, Jesus também expressa a imutabilidade de Deus. E deixa eu terminar dizendo, Jesus, o Deus em carne, quando esteve diante da cruz, vai fazer uma das orações que mais toca a nossa vida, que é a oração do Getsemane. E a oração dele é: Senhor, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas ele não vai desistir, ele não vai mudar os planos pelos quais ele veio. Ele vai dizer: seja feita a sua vontade e não a minha. Um Deus que não muda os seus planos, um Cristo Jesus que não muda de ideia, que não foge para a cruz, que não foge da cruz, mas ele vai em direção à cruz. Um Jesus que tinha poder de descer da cruz, se assim fosse, e ele foi desafiado a descer. Em alguns momentos ele está até orando: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está entendendo todo o processo. Mas um Jesus que não muda. Pega o seu cálice, pega o seu pão e está na sua mão. Deus não muda. E quando você está com o seu cálice e o seu pão, Jesus cumpriu o plano de Deus na sua plenitude, na sua perfeição. Quando ele disse assim: está consumado, naquela cruz, em outras palavras ele está dizendo assim: eu completei com perfeição todo o plano de Deus que foi preparado antes do mundo existir. Com essa fé num Deus que não muda, com essa fé no Deus imutável, com essa fé no atributo de Deus, do ser de Deus, todos juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Deus prometeu ao seu favor, o que Deus disse sobre você, Deus não mudou. A rocha permanece. Alguns questionamentos: Deus, eu não estou vivendo ainda. Mas como diz Charles Spurgeon, você edificou algo de madeira sobre a rocha, você ruiu sobre a madeira, mas a rocha permanece. Foi você que mudou e não Deus. Foi você que desistiu e não Deus. Deus permanece fiel. Deus não mudou sobre você. Deus não mudou. A palavra dele não mudou. E quando eu penso na imutabilidade de Deus, na redenção por meio de Jesus, que também revela um Deus imutável, eu queria terminar dizendo que Deus também não vai mudar a palavra dele quando o assunto é o juízo. Tem pessoas pregando por aí sobre a hipergraça, sobre Deus que no final das contas vai salvar todo mundo, que vai salvar até o diabo. Mas um Deus que não pode mudar, um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode mudar a sua palavra, um Deus que é imutável, também não vai mudar as sentenças de juízo que já foi declarado pela palavra de Deus. Um Deus que não vai mudar uma ideia de inferno que o próprio Jesus falou sobre ele. Deus não mudará as suas promessas ao seu favor, ao nosso favor. Mas Deus também não mudará o seu juízo, a sua justiça, por causa de nós. No último dia, no dia do juízo de Deus, não espere que Deus mude, porque Deus é imutável. Coloca a mão na altura do teu coração. Quero fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Feche seus olhos. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Você que orou pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que está reconciliando com Jesus, está aparecendo agora o nosso telefone. Eu queria que você enviasse um WhatsApp para nós, que você ligasse para nós. Eu não sei qual plataforma que você está, se você está pelo Facebook, ou se você está pelo YouTube, mas você pode aí mesmo enviar uma mensagem para nós. A nossa equipe vai entrar em contato com você. Nós queremos ajudar você. Nós queremos poder servir a Deus por meio da sua vida, em nome de Jesus. E antes de terminar, permita-me lembrar: Deus não muda. Você pode ter a imutabilidade de Deus como âncora para a sua alma. As lutas, as tempestades, as ondas do mar não poderão arrancar você da presença de Deus, porque Deus não muda. Isso é uma âncora para a sua vida. Deus te abençoe. Te espero logo mais num culto online também, às 18 horas. E nós vamos falar sobre mais um atributo de Deus. Não vou falar qual, é surpresa, mas nós vamos falar sobre um atributo de Deus. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.